Existem espaços onde você entra voluntariamente acreditando estar seguro, enquanto eles desmontam silenciosamente a sua mente. Você provavelmente clicou neste vídeo esperando um mapa de zonas de guerra, economias falidas ou bairros perigosos. Mas você está olhando para o mapa errado. A crença comum é que a ruína vem de uma catástrofe externa violenta e súbita, mas isso é uma mentira confortável. A verdadeira ruína é uma infecção silenciosa, contraída nos ambientes psicológicos que você se recusa a abandonar. São salas invisíveis, projetadas para estrangular sua ambição e diluir seu poder sob o pretexto de amizade, conforto ou preparação. Maquiavel alertou sobre as armadilhas ocultas da associação humana, e hoje eu vou expor as 6 arquiteturas mentais que estão destruindo você. Preste atenção especial ao segundo lugar, pois é onde você provavelmente está sentado agora. Ao final deste encontro, você não terá apenas clareza, você terá a ferramenta necessária para amputar o que te atrasa e reivindicar uma autonomia que a maioria nem ousa imaginar. Você deixará de ser o prisioneiro das expectativas alheias para se tornar o arquiteto soberano da sua própria realidade, tornando-se mentalmente intocável e estrategicamente perigoso para qualquer um que tente controlar sua direção. Onde você vai quando fracassa? Quando o plano desmorona? Quando você é ignorado? Quando o mercado se volta contra você e seu orgulho está estilhaçado? Você vai até as pessoas que entendem, aquelas que acenam com a cabeça, que servem as bebidas e dizem que o jogo estava viciado desde o início. Bem-vindo ao primeiro lugar da ruína, a corte do mártir. Este é um ambiente construído inteiramente sobre a moeda da queixa compartilhada. Pode ser um grupo de amigos, uma comunidade específica online ou a sala de descanso do seu trabalho. É um espaço onde todos estão sangrando, mas absolutamente ninguém está procurando um curativo. Eles estão apenas procurando uma plateia. Parece terapia. Parece uma validação profunda. Mas na realidade, é uma castração psicológica. Maquiavel observou em seus discursos que a natureza humana tende fortemente a culpar a fortuna. Os homens geralmente culpam a sorte pelos males que sofrem e elogiam sua própria sabedoria pelos seus sucessos. Quando você se cerca de pessoas que validam suas desculpas, sua ambição morre de fome. A corte do mártir é incrivelmente confortável porque, nessa sala, seu fracasso nunca é sua culpa. É a economia, é o algoritmo, é sua infância, é o sistema corrupto. Mas o conforto é um paralítico. Olhe para a queda trágica de Piero Soderini, o estadista de Florença na época de Maquiavel. Soderini era um homem bom, justo, cercado por moralistas e idealistas. Quando os implacáveis Médici se aproximaram dos portões de Florença com um exército, Soderini não agiu com a agressividade necessária. Ele se sentou em sua corte de mentes elevadas, reclamando da crueldade do mundo, esperando que sua bondade inerente o salvasse. Não salvou. Ele foi deposto, exilado e sua república desmantelada. Ele morreu em um santuário de sua própria criação, vítima de sua recusa absoluta em se adaptar a uma realidade violenta. Ao entrar na corte do mártir, você entrega sua agência. Você se torna um espectador passivo da sua própria tragédia. Você para de perguntar: como eu transformo esse fracasso em arma? E começa a perguntar: quem posso culpar por essa dor? Entenda uma coisa: as pessoas nessa sala não querem que você tenha sucesso. Se você vencer, você se torna uma ameaça massiva. Você prova que a porta da gaiola esteve destrancada o tempo todo. Você invalida toda a identidade deles, que é construída sobre a fundação de serem oprimidos. Eles vão odiar você pela sua fuga. Por isso, eles te mantêm sedado com simpatia. A simpatia é uma droga que ignora seu cérebro lógico. Ela imita a sensação de amor, mas é uma coleira. Saia do círculo de vítimas. Se as pessoas ao seu redor não estão ativamente tirando sangue na arena, você não deveria estar falando com elas sobre a batalha.
No momento em que você se pegar buscando um tapinha nas costas por um erro, reconheça a armadilha. Engula a perda. Dói? Ótimo. É para doer. A dor é o único mestre que não mente. Não deixe que a corte do mártir anestesie a lição. Chegamos ao segundo lugar, a armadilha mais perigosa já desenhada pela vaidade humana, a corte da lisonja. Maquiavel dedicou um capítulo brutal de O Príncipe a essa exata ameaça. Ele alertou que as cortes estão sempre cheias de lisonjeadores, pois os homens são tão absortos em seus próprios assuntos e se entregam a tal auto-engano que é difícil não serem vítimas desta praga. Você ouve a palavra lisonja e imagina reis históricos com servos curvados aos seus pés. Você acha que está imune porque não usa uma coroa. Não está. Para você, a corte da lisonja não é um palácio literal. É o ambiente que elogia o seu potencial em vez da sua execução. São os pais que dizem que você é um gênio apenas por passar em um teste básico. São os seguidores nas redes sociais que curtem o anúncio de um grande projeto que você nem começou. São os amigos que dizem que sua ideia de negócio terrível é brilhante porque são covardes demais para ferir seus sentimentos. Por que isso vai te arruinar? Porque a dopamina é completamente cega. Seu cérebro não consegue distinguir a recompensa neuroquímica de falar sobre uma vitória da recompensa de realmente alcançá-la. Quando você habita um espaço que te aplaude de pé simplesmente por existir, você perde a fome necessária para se tornar perigoso. Você se torna macio, gordo, previsível. Considere a história do rei Perseu da Macedônia. Ele herdou um império vasto e um exército formidável. Mas ele se cercou de homens que diziam que suas táticas eram impecáveis, que a República Romana era fraca e que seu legado estava predeterminado pelos deuses. Quando ele finalmente encontrou os romanos na Batalha de Pydna, a realidade brutal e implacável da guerra estilhaçou seu ego frágil. Seu exército foi aniquilado em uma única hora. Ele fugiu do campo de batalha chorando, culpando todos, menos a si mesmo. Ele não foi arruinado pelas espadas romanas. Ele foi arruinado pelos aplausos de sua própria corte muito antes da batalha começar. Se você é o homem mais inteligente da sala, está na sala errada. Mas se você é o homem mais elogiado da sala, você está em um abatedouro. Eles estão engordando seu ego para o abate. Por que você fica? Porque você anseia por validação. Porque lhe falta certeza interna. Você quer que alguém olhe para você e diga que você está no caminho certo. Que você é especial. Pare de pedir permissão ao mundo para ser grande. Quando as pessoas dizem o quão maravilhoso você é, suas defesas psicológicas baixam. Você para de checar seus pontos cegos. Você começa a acreditar no seu próprio mito. E no momento em que você acredita no seu próprio mito, a realidade vai te atingir com a força de um trem de carga. Você deve buscar ativamente salas onde você não é nada, onde suas conquistas passadas significam zero absoluto, onde o ar é rarefeito, os padrões são implacáveis e a crítica é cirúrgica. Maquiavel aconselhou o líder sábio a escolher conselheiros inteligentes e dar-lhes a liberdade de dizer a verdade, mas apenas quando perguntados. Controle o fluxo de feedback. Exija a verdade brutal, mas governe ferozmente quem tem permissão para dizê-la. Fuja do elogio imerecido. Ele é um veneno de ação lenta. Ele cobre sua mente de açúcar enquanto apodrece sua ambição por dentro. Onde é que o potencial realmente vai para morrer? Ele não morre no campo de batalha. Ele não morre em um fracasso público espetacular e ardente. Ele morre na sala de guerra. Bem-vindo ao santuário dos hipotéticos. Este é o lugar da preparação eterna e agonizante. O quadro branco coberto de estratégias perfeitas. O disco rígido cheio de cursos baixados que você não terminou. Os cadernos lotados de ideias brilhantes esperando pelo momento ideal. O brilho da tela às 3 da manhã enquanto você pesquisa sua competição pela 100ª vez.
Você diz a si mesmo que está pesquisando. Você diz a si mesmo que está otimizando. Você chama isso de estratégia. Você está mentindo. Você está se escondendo. Maquiavel desprezava a hesitação. Ele argumentava que a fortuna é um rio violento. Quando está calmo, você constrói diques e barragens. Mas quando a inundação chega, você deve agir com força e decisão. O homem que se senta na margem do rio calculando infinitamente a velocidade exata da água simplesmente se afogará em sua própria matemática. No santuário dos hipotéticos, tudo parece intensamente seguro. Por quê? Porque nada é real. Você não pode ser julgado por um protótipo que nunca lança. Você não pode ser rejeitado pelo mercado se nunca entregar o produto. Você não pode perder o investimento se continuar apenas analisando os gráficos para sempre. O perfeccionismo não é um padrão de excelência. É um sintoma de uma covardia profunda e não reconhecida. Você está aterrorizado com a realidade feia e polida do estágio de iniciante. Você quer pular a humilhação de ser ruim em algo e teletransportar-se direto para a maestria. Olhe para os capitães mercenários italianos do século XV. Os condottieri. Alguns deles passaram a vida inteira estudando formações romanas. Eles calculavam o ângulo perfeito do Sol. Eles liam textos antigos sobre logística de guerra. Então eles pisavam na lama do campo de batalha contra adversários brutais e sem instrução que simplesmente queriam rasgar suas gargantas. Os estudiosos foram massacrados. A teoria desmorona no exato momento em que leva um soco na boca. Quando você passa muito tempo no santuário dos hipotéticos, você desenvolve uma arrogância fatal. Você acha que sabe como o jogo é jogado porque memorizou o livro de regras. Mas ler o cardápio não significa que você provou a comida. O mapa não é o território. O mercado não se importa com seu plano perfeito. O mundo não se importa com sua planilha intocada. Ele se importa com a execução. Ele se importa com o que você pode manifestar fisicamente na realidade. Para escapar desta sala, você deve abraçar a filosofia do golpe agressivo. Lance antes de se sentir pronto. Fale antes que a frase esteja perfeitamente construída. Execute enquanto o plano ainda está 70% completo. Maquiavel afirmou claramente: é melhor ser impetuoso do que cauteloso. O ímpeto perdoa erros. A paralisia não perdoa absolutamente nada. Pare de desenhar sua vida no quadro branco. Quebre o vidro. Entre na arena. Os cortes e hematomas que você sofrer no mundo real te ensinarão mais em 5 minutos do que 5 anos de planejamento hipotético. O quarto lugar não vai arruinar você parando o seu movimento, mas sim distorcendo completamente a sua direção. Bem-vindo ao Salão das Falsas Equivalências. Este é o cenário digital moderno, a rolagem infinita e entorpecente de telas. O ambiente onde você mede sua realidade crua, sem filtros e de bastidores, contra o destaque pesadamente editado e glamourizado de outra pessoa. Mas isso vai muito além da simples inveja das redes sociais. Maquiavel entendia o perigo supremo de olhar apenas para a aparência externa de outros governantes. Ele alertava que os homens são tão rápidos em desejar a riqueza e o status dos outros que copiam cegamente seus métodos sem jamais entender o contexto daquele sucesso. Você olha para um milionário de 20 anos na sua tela. Você vê os carros, você vê o estilo de vida. Você não vê a alavancagem. Você não vê os pais ricos. Você não vê as falências escondidas. Você não vê a falta de ética que pode ter pavimentado aquela estrada. No salão das falsas equivalências, você é enganado a correr uma corrida para a qual nunca foi equipado, em uma pista que você nunca escolheu. A inveja é o ladrão definitivo da estratégia. Quando você opera a partir da inveja, você para de jogar o seu próprio jogo. Você abandona suas vantagens inatas e únicas para mimetizar as de outra pessoa. Isso o torna inteiramente previsível.
Você se torna uma versão de segunda classe do seu competidor. E uma versão de segunda classe é sempre massacrada pelo original. Pense no erro histórico da antiga cidade de Cartago. Eles eram mestres indiscutíveis do mar. Sua marinha era inigualável. Sua vasta riqueza fluía do comércio marítimo. Mas quando lutaram contra Roma, uma potência brutalmente eficaz em terra, eles deixaram que a inveja da dominância territorial romana os arrastasse para guerras de infantaria massivas. Eles tentaram ser mais romanos que a própria Roma. Abandonaram sua maior força para lutar no teatro de operações preferido do inimigo. Cartago foi queimada até o chão, e seus campos foram semeados com sal. Quando você deixa a comparação ditar suas ações, você salga sua própria terra. Você começa a tomar decisões baseadas no que parece impressionante para pessoas que você nem sequer respeita. Você compra coisas para projetar um status que não conquistou. Você muda seu modelo de negócio porque uma tendência está em alta, abandonando a competência central que o tornava forte. Isso é suicídio estratégico. Para sobreviver a este salão, você precisa cultivar uma visão de túnel implacável, quase arrogante. Você deve olhar para as conquistas dos outros como meros pontos de dados, não como julgamentos morais sobre o seu valor. Quando vir alguém vencendo, desmonte a emoção. Desconstrua a vitória deles friamente. O que eles fizeram certo? Quais mecânicas você pode copiar? Quais falhas eles estão escondendo atrás do brilho? Transforme o sucesso deles no seu livro de estudos. Pare de medir o seu capítulo 1 com o capítulo 20 de outra pessoa. Maquiavel ensinou que um príncipe deve confiar em suas próprias armas, não nas armas de outros. Seu cronograma é seu. Suas armas são suas. O momento preciso em que você para de olhar para os lados é o momento em que você se torna verdadeiramente perigoso. Para onde você vai quando precisa de um atalho? Quando está cansado da rotina? Quando uma porta está trancada e alguém lhe oferece a chave? Sem compromisso, dizem eles. Apenas um favor entre amigos. Apenas um mentor ajudando um protegido. Apenas um investidor que acredita na sua visão. Bem-vindo à Câmara do Endividamento. A maioria das pessoas acredita que a ruína vem de seus inimigos. Elas vasculham o horizonte em busca da faca, mas as feridas mais letais não vêm de uma lâmina. Elas vêm de um presente. Maquiavel observou a mecânica da obrigação humana com uma clareza arrepiante. Ele entendeu que os homens são vinculados a você pelos benefícios que recebem, mas ele também conhecia o inverso sombrio dessa lei. Quando você recebe um benefício, você está instantaneamente usando uma coleira. Na Itália renascentista, o poder não era detido apenas por homens com espadas, era detido por homens com livros de contabilidade. Olhe para Cosme de Médici. Ele não conquistou Florença com um exército. Ele a conquistou com um banco. Ele era brilhante. Aparecia inteiramente humilde, montava uma mula em vez de um cavalo, vestia-se de forma simples, mas a portas fechadas, emprestava silenciosamente somas massivas de dinheiro à nobreza, aos mercadores e aos políticos em ascensão. Ele distribuía favores como doces, resgatava negócios falidos, pagava as dívidas de homens influentes. Ele foi chamado de pai da pátria. Mas o pai era o dono dos filhos. No momento em que alguém ousava se opor politicamente a Cosme, ele não enviava assassinos. Ele simplesmente cobrava o empréstimo instantaneamente, de forma integral. Homens que pensavam ser titãs independentes da indústria foram reduzidos a mendigos da noite para o dia. Eles foram arruinados completa e silenciosamente pela própria generosidade que haviam celebrado. Quando você entra na Câmara do Endividamento, está vendendo sua autonomia futura por uma conveniência presente. Você aceita o emprego daquele tio tóxico porque paga bem. Aceita as férias grátis do parceiro manipulador. Aceita o financiamento do investidor que te exigirá lealdade. Você diz a si mesmo que é apenas negócio. Diz que está usando eles. Você não está.
Eles estão comprando ações da sua alma. O que acontece quando você quer sair do relacionamento? O que acontece quando quer levar seu negócio em uma direção que o investidor odeia? A culpa é o estado neuroquímico mais paralisante que um ser humano pode experimentar. Ela arma sua própria moralidade contra você. As pessoas que lhe oferecem atalhos imerecidos não querem ver você voar. Elas querem cortar suas asas e mantê-lo em uma gaiola dourada para que você cante para elas sempre que exigirem. Nada é grátis. O universo opera em uma lei absoluta de troca. Se você não paga com dinheiro, paga com sua liberdade. Se não paga com esforço, paga com sua dignidade. Para escapar desta câmara, você deve se tornar fanático por sua independência. Veja cada presente não conquistado como um potencial cavalo de Troia. Se alguém lhe oferece um favor que parece bom demais para ser verdade, recuse. Pague o preço de mercado. Sofra o atraso. Use as escadas em vez do elevador que eles oferecem. Maquiavel aconselhou o príncipe a ser aquele que dá os favores, nunca aquele que os recebe. Você deve ser o credor, nunca o devedor. Um homem que não deve nada, não teme ninguém. Chegamos ao abismo, o lugar final da ruína. Você construiu a fortaleza. Você é disciplinado. Você é frio. Mas você é humano. E no fundo do seu cérebro primal, existe um instinto tribal que grita por aceitação. Você quer que a aldeia te ame. Você quer que as massas entendam sua visão. Você quer ser visto como o cara legal. Bem-vindo ao altar da opinião pública. Esta é a obsessão moderna em viver sendo plenamente percebido. É a compulsão de explicar seus limites, a necessidade desesperada de se desculpar quando alguém interpreta mal suas ações, o desejo de ser relatável. Maquiavel nutria um desprezo profundo e sem remorso pela natureza imprevisível das massas. Ele escreveu que a natureza do povo é variável. É fácil convencê-los de algo, mas é difícil mantê-los nessa convicção. A multidão não é uma entidade racional. A multidão é uma fera movida puramente por ventos emocionais mutáveis. Vamos dissecar o destino terrível de Girolamo Savonarola. No final do século XV, esse frade dominicano ascendeu ao poder absoluto em Florença. Ele não usou a riqueza como os Médici. Ele usou o altar da opinião pública. Pregou sermões ardentes contra o luxo e a corrupção, tocou na indignação do povo e fez com que se sentissem justiceiros. O público o amava. Eles aplaudiram enquanto ele organizava a Fogueira das Vaidades, onde cidadãos jogavam arte e livros no fogo. Savonarola surfou na onda da superioridade moral da turba. Ele achava que era intocável porque o povo estava do seu lado. Ele esqueceu que a fera está sempre com fome. Quando Florença sofreu dificuldades econômicas e o clima político mudou, o mesmo público que chorava em seus sermões subitamente ficou entediado. Eles se sentiram restringidos. A multidão precisava de um novo espetáculo. Eles se voltaram contra ele instantaneamente. Os mesmos cidadãos que o adoravam invadiram seu convento, o arrastaram para a mesma Praça da Fogueira, o enforcaram e acenderam o fogo sob seus pés. O público vai construir o seu pedestal e usará a madeira desse mesmo pedestal para construir a sua forca. Quando você vive no altar da opinião pública, você está entregando o controle remoto do seu estado emocional a 1 milhão de estranhos que sequer entendem suas próprias mentes. Por que você está se desculpando por sua ambição? Por que escreve parágrafos longos explicando suas escolhas de vida para pessoas que dedicam 0 segundos por dia para construir as delas? Ser relatável é ser mediano. Ser compreendido pelas massas é operar no menor denominador comum. Você acha que a transparência o torna autêntico. Não torna. A transparência o torna um alvo. No momento em que você recua por causa de um comentário ou um boato, a turba sente o cheiro de sangue. Eles exigirão mais desculpas.
Exigirão que você se encolha para que a mediocridade deles se sinta confortável. Maquiavel aconselhou que um governante não deve se importar em ser chamado de cruel se isso mantiver seu império unido. Aplique isso à sua própria psicologia. Você não deve se importar em ser o vilão na história de outra pessoa. Não deve se importar em ser chamado de frio, arrogante ou inacessível. Quando você corta uma pessoa tóxica, ela dirá ao mundo que você é um monstro. Deixe que digam. Não corrija a narrativa. Não se defenda. O silêncio diante do mal-entendido público é a exibição suprema de domínio psicológico. Os fracos correm para defender sua reputação. Os fortes sabem que a reputação é apenas uma sombra. O corpo que projeta a sombra é o que importa. Saia do altar. Pare de sangrar pela multidão. Pare de tentar provar sua bondade para um mundo que só respeita o poder. Quando você para de se importar com a forma como é percebido pelos muitos, você consolida seu poder para os poucos que realmente importam. Olhe para o mapa que desenrolamos hoje. A corte do mártir, a arena do status não conquistado, o santuário dos hipotéticos, o salão das falsas equivalências, a câmara do endividamento e o altar da opinião pública. 6 lugares projetados para drenar sua vida. 6 matadouros psicológicos desenhados para manter você pacificado, temeroso e dependente. Você tem vagado por eles há anos. Você achou que sua exaustão era física, que sua ansiedade era um desequilíbrio químico ou que sua falta de progresso era falta de talento. Não era nada disso. Era a sua geografia. Você estava simplesmente tentando plantar sementes em solo envenenado. A verdade brutal é que você não pode vencer um ambiente tóxico com pensamento positivo. Você não pode meditar para sair de uma manipulação. A única solução é a amputação. Maquiavel não ensinou os homens a sobreviver à tempestade. Ele os ensinou a se tornarem a tempestade. E para se tornar a tempestade, você deve curar impiedosamente os espaços que habita. Se um grupo exige que você reclame para se encaixar, saia. Se uma situação exige que você penhore sua dignidade, caminhe sozinho. Isso exigirá uma crueldade que aterrorizará as pessoas que costumavam te conhecer. Elas dirão que você mudou, que você é frio. Deixe que falem. As ovelhas sempre reclamam quando o lobo deixa o rebanho. Elas não entendem que você não está saindo por arrogância, mas por sobrevivência. Você clicou neste vídeo procurando ameaças externas, mas agora você segura um espelho. Onde esses 6 lugares realmente existem? Eles não têm endereço físico. Você construiu a corte do mártir cada vez que culpou o mundo. Você ergueu o altar da opinião pública cada vez que buscou aprovação. O mundo não te prendeu. Você entregou as plantas da sua mente e pediu que construíssem a gaiola. Mas, se você é o arquiteto da sua ruína, você também é o arquiteto do seu império. Você tem o poder de demolir essas salas agora mesmo. Se você chegou até aqui, você já não faz mais parte da massa. Você suportou o desconforto da verdade enquanto a maioria fugiu no primeiro minuto. Eu valido a sua resistência. Como um ato de consciência e rebeldia contra a mediocridade que tenta te colonizar, eu te convido a uma ação simbólica. Comente abaixo a frase: silêncio é poder. E se você apertar o botão de gostei, o sistema revelará para você o botão de hype. Aperte-o como um sinal de que você despertou para o jogo de poder. Para aqueles que buscam o que é negado aos comuns, o convite é mais profundo. Torne-se membro deste canal. É um ato de compromisso com essa filosofia de poder. Um acesso ao que a censura do algoritmo não permite que eu diga abertamente. O próximo vídeo que aparecerá na sua tela agora não é uma sugestão aleatória. É o próximo passo na sua reconstrução. Assista-o, se tiver coragem de continuar o processo. Lembre-se, a liberdade começa no momento em que você percebe que a porta da cela nunca esteve trancada por fora.